passa também por você apoiar, né, individualmente aquilo que está sendo feito, seja com a inscrição, seja com o apoio financeiro. Bom, nós vamos fazer hoje aqui uma análise um pouquinho mais curta, que nós estamos numa correria. Já vou explicar por quê, né? Amanhã nós vamos realizar aqui em São Paulo uma convenção nacional do PCO para discutir um único ponto, né, que é a aprovação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós decidimos fazer isso daí em separado do Congresso, nós íamos fazer isso no Congresso, mas nós fizemos uma análise jurídica que, como o mundo jurídico do STF, do TSE, é capaz de tudo, né, literalmente falando, eles são capazes de fazer qualquer coisa, nós receamos aí que se a gente aprovasse oficialmente a candidatura do Lula depois do prazo, nós tivéssemos algum problema com a justiça eleitoral. Não seria normal que acontecesse, mas também o que está acontecendo hoje não é normal, né? O país vive uma situação de anormalidade muito profunda. Então nós decidimos antecipar essa decisão para hoje, né? O PT realizou a sua convenção nacional por videoconferência, né? Nós vamos realizar uma reunião nacional presencial, logicamente muito menor do que o nosso Congresso, mas é para discutir essas questões. O que é que nós vamos apresentar, né, amanhã nessa reunião? Nós vamos apresentar o apoio à candidatura do Lula, nós vamos rejeitar a candidatura do Alckmin, nós vamos deixar claro que o nosso apoio não se estende à chapa toda, nós não queremos o Alckmin, logicamente que não cabe a nossa decisão, mas politicamente nós vamos rejeitar isso daí. Nós vamos definir que o nosso apoio ao PT, ao Lula, né, que o apoio ao Lula não é um apoio ao PT em geral, né, não se estende a candidaturas estaduais, não se estende a governadores, senadores e deputados. A única candidatura do PT que nós vamos apoiar é a do Lula. E é até importante explicar por quê, né? Para nós o Lula é um candidato diferente, né? Muita gente procura criar uma intriga, né, falando que o PCO não votou no Haddad e tal. E a gente sempre falou, Haddad não é o Lula, né? Mas não é que o Haddad não é o Lula porque o Lula é mais popular e o Haddad é menos popular. Aqui é uma diferença essencial, que é uma diferença de classe social. O Haddad é um professor universitário e é um candidato pequeno burguês dentro do PT. O Lula não, o Lula é um candidato operário, né? Nós, em geral, por uma questão de princípios, não votamos em candidatos burgueses e pequeno burgueses, né? Nós podemos votar num candidato, vamos supor, camponês, do MST. Se o PT lançar um candidato de luta do MST numa cidade, o PCO pode apoiar. Mas a condição é essa daí, né? Quer dizer, apoiar candidaturas operárias, né? Nós podemos até aqui ter uma atitude positiva em relação a determinadas candidaturas do PT que nós não vamos apoiar porque nós temos nossos próprios candidatos. Mas todos eles vão ser candidaturas do mundo dos trabalhadores, né? Por exemplo, nós temos uma atitude simpática à candidatura da Bebel, que é candidata a deputado estadual, está concorrendo a uma nova eleição, a reeleição. Nós temos uma atitude simpática, apesar de profundas divergências no passado, com o companheiro Vicentinho, porque ele, durante todo esse período, ele teve uma posição correta e ele é um operário, ex-dirigente sindical, ex-presidente da CUT. Quando ele era presidente da CUT, a gente brigou muito com ele, mas hoje o relacionamento é melhor. Então, nós vamos apoiar a candidatura do Lula. É importante, né, que os nossos militantes e os nossos simpatizantes deixem isso claro. Porque
né, como nós vimos aqui durante esse período, a maior parte dos candidatos eleitos do PT, principalmente a cargos majoritários, eles não defendem nenhum interesse da classe operária. Se a gente for analisar, por exemplo, a gestão do Rui Costa na Bahia, principal governador do PT, é uma gestão puramente burguesa. Ele atacou, inclusive, os sindicatos, professores, greves, né? Esse tipo de coisa. Nós já sabemos que é assim. Então, nós não vamos chamar os trabalhadores a confiar numa pessoa que não tem absolutamente nenhuma ligação, nenhum compromisso com a classe trabalhadora. Segundo, nós não vamos apoiar o programa do PT. Nós criticamos o programa aqui. O programa do PT, nem saiu o programa, né? O que o PT publicou são diretrizes do programa. E as diretrizes são uma coisa, parece o partido da rede de sustentabilidade, o programa. Não faz sentido. Alguma outra coisa no programa, logicamente, que nós concordamos, né? Mas é mais a exceção do que a regra, né? Nós vamos apoiar a candidatura do Lula com o nosso próprio programa, que nós consideramos que é o programa próprio da classe operária. Aqui é um programa individual. Na eleição nós vamos nos colocar contra todas as privatizações, porque as privatizações são um ataque às condições de vida dos trabalhadores. Vamos nos colocar a favor, né, de um salário mínimo vital, de um aumento de emergência para os trabalhadores que estão atravessando essa crise. Vamos nos colocar a favor da reforma agrária com a expropriação do latifúndio e tudo mais. Nada disso está no programa do PT, então nós temos o nosso próprio programa. O motivo principal, né, no entanto, não são os detalhes do programa, né? O programa diz isso, não diz aquilo, etc. e tal. Não é isso. É o próprio sentido geral do programa. O programa do PT é um programa para a administração do Estado capitalista. É uma administração de esquerda? É uma administração reformista? Sim, mas não deixa de ser uma proposta de administração do Estado capitalista. Ora, o Estado capitalista é o Estado dos opressores e exploradores dos trabalhadores, é o Estado dos inimigos dos trabalhadores. Né? A burguesia e os políticos burgueses são inimigos dos trabalhadores. Então nós não podemos aqui, por exemplo, concordar com um programa que se propõe a administrar as coisas para a burguesia, porque não é o nosso, não faz sentido do ponto de vista dos interesses da classe operária, da luta pelo socialismo e tudo mais. Né? Se um partido revolucionário ele conquistasse um papel no Estado, né? Não digo a presidência da República, que é uma coisa que, na realidade, nunca aconteceu em país nenhum do mundo. Porque a burguesia não permite, logicamente. Mas vamos supor que um partido revolucionário como o nosso conquistasse uma prefeitura ou um governo estadual. Aí nós seguiríamos aquilo que Engels, num texto, num dos seus famosos textos políticos, dizia que nós deveríamos nos constituir em uma administração que é oposição ao conjunto do Estado capitalista. E não como parte desse Estado capitalista. Quer dizer, seria uma administração dentro do capitalismo, mas de características revolucionárias. Nós vamos ter a oportunidade de discutir essas coisas mais em detalhe durante a campanha eleitoral. Isso aí é uma questão importante. Finalmente, né, muita gente deve ter visto que nós não fazemos parte da coligação que apoia a candidatura do Lula. Nós não fazemos parte dessa coligação por um motivo muito claro, porque a base da coligação é o programa. Né? Tudo bem que eles primeiro fizeram a coligação para depois fazer o programa, que é uma maneira meio esquisita de proceder, né? Normalmente você primeiro discute o programa, depois você faz a coligação. Mas como aqui o interesse da maioria dos partidos é puramente eleitoral e o programa é uma coisa relativamente secundária, eles primeiro fizeram a coligação, dividiram os cargos, decidiram quem que vai ser senador no estado tal, quem que vai ser governador, quem que vai ser deputado, papapá, e depois eles decidiram
discutir o programa que seria supostamente a base dessas candidaturas. É um procedimento absurdo. Absurdo e absurdamente oportunista. E como nós, né, não podemos concordar com um programa que se propõe a administrar o Estado capitalista, nós não podemos entrar nessa coligação também. Isso aqui mostra também como a oposição, né, de todo um setor da esquerda que está dentro do PSOL ao PT, na época do governo da Dilma Rousseff, era uma oposição sem nenhum princípio. Porque eles criticavam o PT por causa do toma lá da cá do governo, da aliança com o PMDB, com a burguesia, etc. e tal. Criticaram, deram uma contribuição expressiva para o golpe, né? Fizeram a campanha do Não Vai Ter Copa, que era uma campanha abertamente golpista, financiada por organizações internacionais e tudo mais. E agora, né, eles vão lá e assinam embaixo do programa do PT para administrar o Estado capitalista. Quer dizer, a oposição ao PT era uma farsa, não era real, né? Era só uma manobra política de características eleitorais. Eu critico o PT para ver se eu ganho voto do setor antipetista, né? Mas eu não tenho com o PT nenhum tipo de crítica que realmente sirva como base para fazer oposição. Que dirá, né, para derrubar o governo como eles estavam se propondo na época. Bom, então essa primeira explicação é sobre a questão da Convenção Nacional do PCO. Nós devemos publicar aí uma nota declarando os principais pontos e essa decisão será tomada, né, conforme o procedimento partidário, ad referendo do Congresso. Quer dizer, é uma decisão, digamos assim, provisória. Claro que é uma decisão provisória, mas é a decisão que o partido vai tomar, porque o partido já está fazendo campanha pelo Lula há muito tempo, né? Então, não é difícil que isso daí mude no Congresso, mas teoricamente poderia mudar, poderia chegar no Congresso e o Congresso revogar essa decisão dessa convenção, porque o Congresso é uma instância de decisão do partido superior a essa convenção. Bom, um primeiro comentário sobre a situação internacional, né?